mas foi uma viagem assim, de grandes emoções aqui na estrada velha aqui. Aí o pastor, eu disse, o Juvenal, ele estava com muito medo da estrada, e eu com muito medo dele. Mas, meus irmãos, graças a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, e é sempre muito bom caminhar com o Senhor, ser auxiliado pelo Senhor. E eu pus no coração um desejo de vir aqui hoje para trazer aos irmãos a resposta do pastor. E a carta está comigo, mas eu deixei para lê-la junto aos irmãos. E eu sempre não tenho curiosidade nessas coisas, e eu guardei para compartilhar com a igreja. Acho que é um privilégio grande concedido à igreja receber aquilo que a ela é endereçado. Então, como igreja, nós vamos ouvir daqui a pouco mais a leitura da carta do pastor Wellington. Quero convidar os irmãos para lermos a Bíblia agora, não é? Lermos a Bíblia agora, no capítulo 17 do livro de Gênesis. Capítulo 17 do livro de Gênesis. Eu vou ler alguns versículos para nossa reflexão. E assim leio a palavra de Deus. Gênesis 17, de 1 a 12. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus de tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 anos, todo menino dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. Esta é a palavra de Deus, falando sobre a aliança do próprio Deus com o patriarca. Nós
conhecemos bem o relato da palavra de Deus e sabemos perfeitamente o sentido, o valor, a importância da palavra de Deus, do acordo de Deus, da aliança de Deus. Depois de cerca de 13 anos, o Senhor aparece a Abrão. Era naquele momento algo extremamente significativo. Era o divino falando com o humano. Algo praticamente impossível para nós de acontecer. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e também para a experiência que cada um de nós tem com Deus, nós temos plena certeza de que é algo tranquilo, algo extremamente agradável falar com Deus e ouvir Deus. Abraão falou com Deus, mas ele ouviu Deus. E a voz de Deus é voz que dá norte às coisas. A voz de Deus, ela dá direcionamento às coisas. A voz de Deus deixa claro que os céus, de modo nenhum, é indiferente à terra. E a terra, conquanto cheia de atrocidades, percalços, dificuldades, ela pode ser ouvida nos céus. Aqui, de maneira muito singela, o Todo-Poderoso fala com o seu servo, lhe dar uma ordem clara, objetiva e desafiadora: anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença direito, anda em minha presença da melhor forma possível, anda em minha presença corretamente. Esta ordem dada ao patriarca, ela não está distante de nós, porque é a mesma que cada um de nós recebeu do Senhor pela palavra, e nós caminhamos exatamente nesta direção, a direção da perfeição. Somos falhos, limitados, mas caminhamos na direção da perfeição, tendo-a como objetivo, como alvo de nosso viver. E conquanto seja muito difícil, mas nós alcançaremos a perfeição um dia. Neste dia, o Senhor nos leva deste lugar para o outro lugar, para o nosso próprio lugar, lugar agradável, lugar perfeito. Lá sim, morada do Altíssimo e de todos que por Ele são aperfeiçoados. Deus desejava, aqui no texto, renovar a aliança, o concerto, renovar o concerto da promessa com Abraão. E disse Deus: te multiplicarei de forma grandiosa. E ele, ao ouvir Deus, caiu por terra, ou seja, caiu sobre o rosto, curvou-se perante o Senhor. Seu nome foi mudado para pai de muitas nações, Abraão, e o concerto com ele foi estabelecido pelo Senhor: darei à tua semente a terra de tuas peregrinações. É Deus surpreendendo, porque Deus é realmente surpreendente. Obviamente que Abraão ficou maravilhado. É claro que ele ficou também um tanto atônito com aquela palavra do Senhor, com a promessa renovada, confirmada, revigorada diante dele. E então ficou para ele a certeza da aliança com Deus. Deus também tem uma aliança conosco. Nós somos servos de Deus e existe uma aliança conosco. Vejam os irmãos, a aliança
é na verdade a circuncisão do coração, como nos diz a Bíblia. Não é mais como a aliança do Senhor neste tempo da graça, não é mais a marca da aliança, não é mais como foi lá com Abraão, mas é na verdade no coração. É um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, voltado para Ele, sensível às coisas dEle. Então a aliança, ela tem marcas. Quais foram as marcas da aliança aqui no texto? Como isto acontece? Como é realmente esta aliança com Deus? Eu quero voltar aqui a um ponto. A aliança com Deus é o compromisso de Deus conosco. É a certeza daquilo que Ele quer para nós, que Ele, na verdade, não falha. Esta aliança, ela é bastante diferente por causa de Jesus, mas a aliança tem marcas e as marcas são visíveis. No caso aqui de Abraão, ele teria um filho sendo velho. Esta foi uma das marcas visíveis da aliança dele. Em segundo lugar, ele também seria circuncidado, a troca do nome, reis sairão de ti, marcas da aliança, provas visíveis do concerto, o arco-íris no período de Noé. Jacó lutou com o anjo e passou a manquejar, sinal de bênção de Deus. E Jesus, cravado na cruz e com o seu sangue vertido, marcas indeléveis da aliança de Deus conosco. Marcas visíveis lá e visíveis aqui. Lá, como mencionei, o milagre de ter um filho é uma dádiva do Senhor, e ainda mais nas circunstâncias do casal. Mas a circuncisão, enfim, tantas coisas, e outros que vivenciaram depois dele, exatamente esta afinidade, tiveram afinidades com Deus, e Deus a eles falou, agiu, mostrando que Ele estava presente, que não os deixaria, que os conduziria. Deus deu provas visíveis desta aliança dele para com eles, todos eles, como mencionei, Abraão, Noé, Jacó, todos eles tiveram provas visíveis, marcas visíveis da aliança com Deus. E nós em Jesus, através ali da cruz, que é o retrato da graça divina, a cruz que é, na verdade, o espelho do amor generoso de Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo. O Calvário com certeza, uma das marcas visíveis da aliança de Deus conosco. Todas as marcas pretéritas, elas eram marcas exatamente limitadas ao tempo. A marca visível do concerto, da aliança de Deus conosco em Cristo, na verdade, é uma marca de dimensão eterna, porque o sacrifício visível do Calvário, ele serviu para alcançar os que viveram antes daquele momento, aqueles que fizeram parte daquele momento histórico, e também alcançou a nós, que estamos vivendo tantos anos após aquele momento, e alcançará aos que vierem depois de nós, enquanto Jesus não voltar. Marca visível do concerto de Deus. E em Jesus, este concerto, ele seria perpétuo, eterno. Ele não envelhece. Ele jamais precisará de adendo, jamais precisará de aporte. É um concerto visível e pleno, cabal, suficiente
para todas as eras, todos os tempos. As marcas do concerto ou da aliança, marcas visíveis. Mas também uma outra marca da aliança é a reverência. Não dá para, em hipótese alguma, não dá para ser indiferente, para não ter respeito a esta aliança com Deus. Nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz que à voz de Deus, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Ao ouvir Deus, ele reverenciou. É o quebrantamento, é a rendição ao Senhor. Abraão curvou-se diante do Senhor, foi sobre o rosto que recebeu a bênção, estava no chão, de onde Deus o levantou como Abraão, pai de muitas nações. Diante da voz de Deus, ele curvou-se, com o rosto exatamente no chão, e foi exatamente dali que Deus o guindou, o levantou, o soergueu, para que ele fosse o que se tornou, e na verdade, para que tivesse a influência que alcançou todas as eras, inclusive nós. Seu nome é nome respeitado, respeitado por todos, respeitados por cristãos, respeitados por outros que não são cristãos, mas o seu nome é respeitado. Um homem que ouviu Deus, teve uma aliança visível com Deus, mas também reverenciou o nome de Deus. Quem conhece Deus de verdade, não trata Deus de qualquer maneira. Quem conhece Deus de verdade tem respeito a Deus, tem respeito ao nome de Deus, não brinca com o nome de Deus, porque nome de Deus não é nome de brincadeira. Nome de Deus é nome de reverência, de quebrantamento, de temor. Não é medo de Deus, mas respeito a Deus, porque Ele é sobre todos, está acima de todos, Ele é perfeito, irretocável em seu caráter, sua natureza é natureza santa, divina, e Ele merece toda a consideração e todo o respeito de nossa parte. Por isso, de quando ouviu Abraão, ele agora se rende, ele quebranta-se, ele curva-se, ele demonstra respeito ao Senhor. E por fim, outra marca da aliança de Deus conosco, aliança de Deus com as pessoas, aliança de Deus é atitude e persistência. Os versículos 1 e até o verso 9, os versículos aqui nos ajudam a entender isso. Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas gerações. Persistência. Quando tinha este homem, Abraão, a idade de 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Anda, atitude, anda em minha presença e ser perfeito. Guardarás os meus conselhos, bem como as suas gerações. Persistência. Estas são marcas da aliança. É inadmissível servir a Deus sem atitude. É inadmissível não ter postura servindo a Deus, ou agir, ou servir ao Senhor sem postura correta, sem ter postura diante dele. Quem conhece a promessa de Deus, porta-se convenientemente diante dela,
quem conhece a promessa de Deus, age de maneira saudável. É preciso atitude e persistência. Não são as coisinhas da vida que vão nos tirar do prumo. Não são as circunstâncias de nossa existência que vão nos tirar do caminho, que vão nos trazer desânimo. Eu estou frustrado, não prosseguirei. Quem disse? As coisas que me acontecem, elas precisam ser administradas por mim, mas existe algo maior, é a promessa de Deus, e eu preciso ir adiante, independente de situações ou circunstâncias. Por isso que os servos de Deus, a despeito das lutas, eles avançam. A despeito de sofrimentos, situações adversas, eles prosseguem, eles caminham, eles vão adiante, chorando ou sorrindo, vão adiante. Por quê? Porque conhecem Deus e sabem das promessas de Deus. E elas não são promessas subjetivas apenas, ou de abstração. Não, as promessas de Deus são reais, são concretas. Nós conhecemos, nós temos visto, temos experimentado, nós sabemos que Deus age. Não contemplamos Deus com esses olhos, porque Deus é Espírito e Ele não tem forma, mas nós temos contemplado as ações de Deus, os feitos de Deus, nós temos visto, tem nos alcançado, e nós temos vivido esta realidade. Quem aqui não teve uma experiência concreta e objetiva com Deus? Quem aqui não percebeu um feito de Deus na vida? Quem aqui não pode testemunhar? Deus existe, eu sei que existe porque creio, mas eu também já vi Deus fazendo, Deus realizando, Deus agindo. A promessa de Deus as promessas são visíveis, o conserto dele, a aliança dele conosco é visível, clara, objetiva, e disto nós não temos dúvida. Nós podemos testemunhar da grandiosidade de Deus, temos contemplado os feitos de Deus. Abraão, ele viu o que Deus fez. No começo, era apenas uma expectativa para muitos. Para ele, sempre algo concreto e real. Deus me disse, e Ele fará como realmente fez. Como realmente fez. Foi algo notório, foi algo objetivo, algo perceptível, algo totalmente claro, era algo visível. O feito de Deus, ou os feitos de Deus, foram coisas visíveis aos seus olhos. Conquanto Deus seja transcendente, mas Ele também é imanente. Conquanto Deus esteja lá no céu, mas Ele em Cristo está aqui entre nós. Conquanto nossos olhos não podem perceber Deus, mas nossos olhos, eles na verdade, os olhos de nossa fé, têm visto as maravilhas de Deus. E esses olhos têm contemplado no dia a dia da vida tantos feitos do Senhor. Por isso que eu tenho respeito, reverência. Por isso que eu tenho quebrantamento. Eu sei quem Ele é, a sua majestade, e eu me curvo diante dEle. E eu preciso ter atitude sempre, e persistência. Nada vai me demover desta realidade. Tenho desafios a serem alcançados. Eu preciso andar na presença do Senhor, conforme aqui está no texto lido. Buscar ser melhor a cada dia, ser o melhor possível a cada dia, e ser fiel, guardar os mandamentos de Deus, caminhar alinhado da melhor forma com Deus. Eu termino perguntando a mim e aos irmãos: quais as marcas
de nossa aliança com Deus. Abraão foram marcas visíveis, circuncisão, filho que nasceu. Para Jacó, marcas visíveis, tantas marcas visíveis. Para Noé, marcas visíveis. Para Abraão, reverência, atitude e persistência. E para nós, quais as marcas? Quais as marcas? Na minha vida, na sua vida, na vida do Senhor, na vida da Senhora, quais as marcas da aliança com Deus? Com certeza, Deus tem se mostrado a nós. Com certeza, Deus tem feito coisas maravilhosas aos nossos olhos. Com certeza, nós temos sido aquinhoados, abençoados com tantos feitos de Deus. Com certeza. Com certeza, Deus tem feito muito mais do que precisamos. Merecemos, não diria, porque não merecemos nada mesmo, mas Deus tem feito muito e muito e muito. Por mais que as lágrimas às vezes venham aos nossos olhos, mas Deus tem feito. Por mais que às vezes não conseguimos ter ou fazer aquilo que o nosso coração deseja, mas Deus tem feito. Por mais que tenha sido difícil, mas Deus tem feito. Deus tem feito. E precisamos ter bons olhos para percebermos as boas coisas de Deus, mesmo que em meio a coisas não agradáveis a nós. Deus tem feito. Quais as marcas? Quais as marcas? Vamos recordar delas. Eu gostaria de que o irmão pensasse um pouquinho só nos feitos de Deus à sua vida. Feitos de Deus à sua família, feitos de Deus, maravilhas, maravilhas de Deus. Gostaria que você pensasse ou recordasse um pouco das maravilhas de Deus. Pode lembrar um pouco de algum benefício, pode lembrar pelo menos de um benefício de Deus à sua vida? Seria possível parar agora e pensar pelo menos um? Às vezes nós agradecemos pouco, porque paramos pouco para pensarmos nas grandes coisas feitas por Deus, marcas da aliança dele conosco. Ele nos deu Jesus, Ele nos deu Jesus, uma marca indelével de nossa aliança com Deus, uma marca perpétua, nunca envelhecerá, nunca terminará, uma marca que não precisa de retoques, nem reparos, Jesus. Mas também tantas outras coisas, possivelmente em sua família, um benefício de Deus em sua casa, possivelmente um benefício de Deus em sua saúde, com a saúde de alguém que você ama. Quem sabe, é hora de pensar nas marcas da aliança de Deus conosco, o que tem, o que ficou e o que está. E se nós não formos sensíveis para trazermos à memória os feitos de Deus, nós corremos o risco de alguma indiferença, de alguma prepotência, de alguma arrogância, achando ser alguma coisa. Mas quando nós temos certeza de que é Deus, de que Deus fez e faz, está aqui à vista, feitos de Deus, está à vista, feitos de Deus. Eu posso relacionar, eu posso dar nomes aos feitos de Deus, eu posso enumerar. A isto chamo de marcas da aliança com Deus. Marcas da aliança com Deus. Hoje
de manhã, eu fui levar o meu neto à aula de música e depois ao curso de inglês. E quando retornamos, aí quando estávamos saindo, eu chamei e ele disse assim: vovô, deixa eu dormir um pouquinho mais. Disse, mas está na hora. Está na hora. Aí ele falou, por favor, só um pouquinho. E aí? Aí, não é? Aí não tem jeito. Aí eu disse, olha, 5 minutos. Aí fiquei olhando o relógio, 5 minutos. Aí chamei, está na hora. Aí ele foi, agora o senhor me dá um colinho? Eu disse, mas eu não aguento mais você no colo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ali eu agradeci a Deus, porque estava ali a marca de uma das promessas de Deus, um carinho de Deus na vida da gente. Eu estou dizendo uma coisa simples. O problema é que às vezes a gente não vê as coisas simples como expressão de promessa e dádiva de Deus. E quem não tem o coração voltado às coisas simples, também não vai ter coração voltado para as coisas grandes, porque as coisas grandes passam a ser coisas às vezes tão naturais, do esforço, da dedicação, da capacidade ou da construção eminentemente humanas, e isto traz um perigo muito grande. Marcas da nossa aliança com Deus. Veja o que Deus fez, não se distancie e seja sempre agradecido pelo que Deus faz, porque é sempre surpreendente, é o melhor. Que Deus nos ajude. Amém.